안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre conectivos. Dois conectivos, conectivo go e conectivo jiman. Mas, primeiro de tudo, o que são conectivos? Conectivos são sufixos que nós usamos entre duas frases para conectar elas. Como diz o nome, conectivo, serve para conectar duas frases, certo? Bom, portanto, os conectivos vêm no final de uma frase ligando a uma segunda frase, certo? Vamos ver então primeiro o conectivo go. O conectivo go, ele tem não só uma função, mas várias. Aqui eu trouxe 3 funções dele, certo? A primeira função é conectar duas frases que tenham sujeitos diferentes. Já vamos ver os exemplos. E o segundo, conectar duas frases sequenciais, ou seja, que uma coisa acontece depois da outra. E a terceira função é conectar duas frases simultâneas, que acontecem ao mesmo tempo, certo? Vamos ver exemplos. 저는 드라마를 보고 제 친구는 책을 읽어요. Ok? Onde está o go nessa frase? Ele está lá na terceira palavra. 저는 드라마를 보고, certo? Então, eu usei o verbo 보다, que é esse verbo que está entre parênteses, o verbo ver, assistir, com o conectivo go. Então, veja que não é só adicionar o verbo com o sufixo. Eu preciso usar somente a radical do verbo com o conectivo, certo? Qual é a radical? Radical é tudo aquilo do verbo menos o sufixo tá, certo? Então, po é a minha radical e nisso eu adiciono o conectivo go, 보고, certo? Então, 저는 드라마를 보고, eu assisto novela e 제 친구는 책을 읽어요. Meu, minha, meus, minhas, amigo ou amiga, 책을 읽어요. Lê livro, certo? Então, aqui eu juntei duas frases. A frase eu assisto novela e a frase meu amigo lê livro, certo? Então, ao invés de falar eu assisto novela, ponto. Meu amigo lê livro. Ao invés de fazer isso, eu deixei a minha frase muito mais natural usando o conectivo. Eu assisto novela e o amigo lê livro, certo? Segunda frase. 저는 한국어를 가르치고 영어를 배워요. Então, vamos lá. 저는 한국어를 가르치고. 가르치고 é o verbo 가르치다, ensinar, com o conectivo go. Radical, 가르치, adicionei conectivo, 가르치고. Ok? Então, eu ensino 한국어, eu ensino o idioma coreano, e 영어를 배워요. Aprendo 영어, aprendo o idioma inglês, certo? terceira frase. 저는 아침을 먹고 양치질을 해요. 먹고 é o verbo 먹다, comer, com o conectivo go. Radical 먹, conectivo go, 먹고, certo? Então, eu como 아침, que é a refeição da manhã, então eu como o café da manhã, e 양치질을 해요. Faço a escovação dos dentes, ou seja, escovo os dentes, certo? E a última frase. 제 친구는 착하고 예뻐요. Então, minha amiga ou meu amigo, 착하고. Aqui eu estou usando o adjetivo 착하다. Ser bondoso, ser bonzinho, certo? Então, minha amiga ou meu amigo é bondoso ou bondosa e 예뻐요, certo? 착하다 também. Peguei a radical 착하, adicionei conectivo go. 착하고, certo? Vamos ver qual é a função que foi usada em cada frase. Primeira frase. 저는 드라마를 보고 제 친구는 책을 읽어요. Eu vejo, eu assisto novela e amigo lê livro. Nesse caso, é eu e o amigo. Portanto, são duas frases de dois sujeitos diferentes. Segunda frase. 저는 한국어를 가르치고 영어를 배워요. Eu ensino o idioma coreano e aprendo inglês. Esse aqui pode ser a segunda ou a terceira função, de duas frases em sequência ou duas frases simultâneas, certo? Pode parecer ambíguo? Aqui, nesse exemplo, pode. Mas, no dia a dia, na prática, para não deixar ambíguo, eu provavelmente vou usar palavras como antes e depois. Então, eu ensino coreano antes e depois, ou em seguida. Depois disso, aprendo inglês. Então, provavelmente eu adicionaria outras palavras para não deixar a frase ambígua, certo? Terceira frase.
저는 아침을 먹고 양치질을 해요. Então, eu como a refeição da manhã e faço a escovação dos dentes, ou seja, escovo os dentes. Será que dá para fazer essas duas atividades ao mesmo tempo? Escovar os dentes enquanto come? Não dá. Portanto, aqui eu entendo que são duas frases em sequência, certo? E também não pode ser dois sujeitos diferentes, porque só tem eu, certo? E a última frase, 제 친구는 착하고 예뻐요. Aqui só tem um sujeito, que é meu amigo ou minha amiga, né? E tem dois adjetivos, ser bondoso e ser bonita, certo? Aqui, nesse caso, é muito difícil a gente falar que uma pessoa é primeiro bondoso e depois de ser bondoso, ser bonito, né? É ser bonita. É muito difícil a gente ter um contexto assim. Portanto, aqui, automaticamente, eu entendo que são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Ser bondoso e ser bonita ser bondosa e ser bonita são duas coisas que são simultâneas na minha amiga, certo? Bom, vamos lá. Em seguida, conectivo 지만. Esse conectivo também eu adiciono diretamente na radical do meu verbo, certo? Ou seja, o verbo no infinitivo menos o sufixo tá, certo? A função desse conectivo é conectar duas frases com sentidos contrários. Então, ele basicamente é traduzido como mas em português. Mas, porém, e assim por diante. Vamos ver exemplos. 저는 K-팝을 듣지만 한국어를 배우지 않아요. Então, aqui eu estou usando 지만 no verbo 듣다. 듣지만. Então, a radical 듣 com conectivo 지만, 듣지만, certo? Então, 저는 K-팝을 듣지만 eu escuto K-pop, mas 한국어를 배우지 않아요. Não aprendo coreano, certo? Próxima frase. 제 친구는 초콜릿을 좋아하지만 저는 초콜릿을 싫어해요. Então, vamos lá. Aqui eu estou usando o conectivo 지만 no verbo 좋아하다, verbo gostar. 제 친구는 초콜릿을 좋아하지만, então, meu amigo ou minha amiga gosta de chocolate, mas 저는 초콜릿을 싫어해요. Eu não gosto de chocolate. Terceira frase. Dessa vez eu estou usando um adjetivo. 저는 발이 크지만 키가 작아요. Mesmo sendo um adjetivo, eu uso o conectivo 지만 na radical, que é 크. Então, 크지만. 저는 발이 크지만 eu, o pé, eu tenho o pé grande, 발, pé. Então, eu tenho o pé grande, mas 키가 작아요. A altura é pequena, ou seja, sou baixa, certo? E a última frase. 제 친구는 예쁘지만 요리를 못해요. Aqui também eu estou usando um adjetivo. 예쁘, radical 예쁘, com conectivo 지만. 예쁘지만. Então, 제 친구는 예쁘지만 요리를 못해요. 제 친구는 예쁘지만 minha amiga é bonita, mas 요리를 못해요. Não faz bem, não consegue fazer, não faz bem, 요리. Não cozinha bem. 요리 significa culinária ou comida, certo? Então, não faz bem comida, não cozinha bem, certo? Então, 지만 é o conectivo aí que é basicamente traduzido como mas e o conectivo 고 é basicamente traduzido como e, certo? Sempre, nem sempre. Porém, geralmente é traduzido dessas duas formas. Bom, então nessa aula nós vimos dois conectivos, agora conseguimos conectar frases, certo? São dois conectivos muito simples de usar e que vocês já podem começar a praticar o uso dele, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de revisar bastante e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!